Consultor imobiliário. Sabias que o proprietário está num turbilhão de emoções que, se não forem corretamente abordadas, acabam por prejudicar a venda do imóvel? O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Eu tenho estado a fazer esta série, Homestaging para que te quero, e hoje estamos no episódio 17. Convido-te a assistir a este episódio, aos que passaram e aos que hão de vir. Portanto, consultor, uh, fica comigo para perceber as vantagens do homestaging para o proprietário. Ora, consultor, hoje o nosso foco vai ser o proprietário. Tal como já te tinha dito anteriormente, este negócio do imobiliário é um negócio de pessoas para pessoas. Por isso as pessoas são centrais nesta troca, nesta relação contigo, nesta dinâmica de trocas que eu considero que têm que ser trocas justas e trocas que valorizam. Já vamos ver isso mais à frente. Portanto, tal como o comprador, o proprietário também está num turbilhão emocional. E é preciso entender as suas emoções, portanto, quais são as suas expectativas, quais são os seus medos, quais são as suas ansiedades, enfim. Repara bem, afinal, o proprietário, aquela pessoa, contratou-te para vender o seu imóvel. E tu tens uma oportunidade única com cada proprietário de fazer diferente dos demais. Eu não diria apenas uma oportunidade, mas uma obrigação. Já vais perceber, não te quero colocar assim de repente muita pressão sobre os ombros, já vais perceber como isto se enrola de maneira fluida e orgânica, digamos assim. Portanto, então, numa primeira fase, isso é uma coisa que eu julgo que já fazes, não é? Tens de recolher informação. O proprietário, portanto, não basta, portanto, olhar apenas para o imóvel, portanto, o dono do imóvel também faz parte desta equação. E uma das coisas que vai determinar o sucesso da venda do imóvel, obviamente, que é o preço. Não é? Portanto, e o proprietário, isto é muito comum, o proprietário vai naturalmente ter uma expectativa em relação ao preço. Geralmente é irrealista. Portanto, o problema que é precisamente esse, o problema é precisamente quando o proprietário sobrevaloriza a sua casa. Eu lembro-me de ver uma publicação nas redes sociais muito engraçada, já deves ter visto com toda a certeza, que é o proprietário, eu não me lembro da publicação toda, é uma imagem, mas o proprietário tem agora lembro. O proprietário tem uma casa, o banco avalia como se fosse uma cabana e ele, o proprietário, avalia como se fosse um palácio. Portanto, há uma discrepância enorme
há uma discrepância enorme ah, entre a perspectiva ah, da, do banco, não é? No caso, não vem para aqui chamado hoje, mas como estou a referir aqui esta publicação, que com certeza, se não viste, estás a ver por aí alguns, de vez em quando está a aparecer. E então é de facto esta perspectiva do proprietário de sobrevalorizar o seu próprio imóvel, isso é um problema. Portanto, é um problema porque vai criar problemas, vai atrasar, vai dificultar a venda do imóvel. Portanto, tens duas opções quando isto acontece. Ou convences o proprietário a ajustar o preço para baixo, é uma opção. Não acredito que ele fique muito contente. Ou convences o proprietário a valorizar o seu imóvel com uma série de ações simples para fazer corresponder ou aproximar o preço do imóvel ambicionado, portanto, ao valor da casa, do imóvel. Portanto, na tua perspectiva, qual é que é mais vantajosa? Aquela que dá menos trabalho, se calhar é ajustar o preço para baixo. Dá menos trabalho, mas não é de todo a melhor opção. A melhor opção, e eu tenho a certeza que vais concordar comigo, a opção mais vantajosa é efetivamente a segunda, que é de valorização do imóvel. Portanto, mas eu vou ter sempre essa opinião e é por isso que estou aqui, que é para te explicar o porquê e como é que isso é possível. Deixa-me agora só fazer aqui uma pequeníssima correção. Portanto, as ações que tenho sugerido nesta série e que vou continuar a sugerir não aumentam o valor do imóvel só porque sim. Portanto, o homestaging é uma estratégia que se implementa através de uma série de ações que revelam o potencial oculto de cada imóvel, e aqui entre parênteses, esta história do potencial oculto de cada imóvel, se estivéssemos aqui numa conversa de desenvolvimento pessoal, iria usar uma outra expressão, que é de criar a melhor versão, credo, de despertar a melhor versão, no caso, a melhor versão do imóvel. Portanto, esta história deste potencial oculto é conseguir despertar, então, a melhor versão do imóvel. Continuando, para não me dispersar. Por isso, a valorização do imóvel não serve apenas para justificar o valor ambicionado do proprietário. Portanto, o proprietário agora quer um valor exorbitante pela sua casa, porque considera um palácio. Estou-me a referir então, ou estou-me a lembrar daquela publicação que te falei, mas há coisas que há limites para o âmbito, para o alcance do homestaging. Portanto, porquê? Porque
há um valor intrínseco a cada imóvel, e é esse o valor que o homestaging revela. Mas também há fatores extrínsecos ao imóvel que influenciam o sucesso da venda, que é, por exemplo, a construção nova, nas, nas redondezas do imóvel, isso vai com certeza influenciar o preço. Portanto, estamos sempre aqui a falar num contexto comparativo, não é? Nunca absoluto. Portanto, e esta é a razão porque é necessário conversar com o proprietário sobre o preço mais adequado em termos competitivos. Então, resumindo, podes abordar as expectativas do proprietário por duas vias. Ou encontrando o preço mais ajustado do imóvel, portanto, no contexto do mercado, tendo em conta aquelas coisas que te falei, da construção nova, acessos, a localização, uma coisa é ter uma casa nas montanhas, outra coisa é ter uma casa à porta de ir para a cidade, enfim, há uma série de coisas que determinam, nós estamos a falar aqui de casas móveis, que se consegue colocar a casa onde a gente quiser, isso é outro assunto. Bem mais à frente. Portanto, onde é que eu ia para não perder? Portanto, duas vias para abordar então esta história da expectativa do proprietário. Portanto, é falar sobre o preço mais competitivo, não é? Por outro lado, muito importante, é delineando um plano de homestaging para valorizar o imóvel, ou seja, implementando ações simples e rápidas, mas muito focadas e intencionais. Portanto, isso é homestaging. Porque, repara, isto é muito importante perceber. Portanto, um imóvel com um preço muito superior ao ideal não se vende mesmo com homestaging. E um imóvel com um preço abaixo do mercado também demora a ser vendido se não tiver sido alvo de homestaging. Portanto, os dois casos que apontei vão ficar encalhados. Portanto, julgo que não quero ser a pessoa que tem imóveis encalhados em carteira. Portanto, vamos agora falar sobre os medos do proprietário? Então, vamos lá. Portanto, tivemos aqui a tratar das expectativas, vamos prosseguir então nestas emoções, neste caldeirão de emoções do proprietário. Portanto, também tens de ser empático com os medos do proprietário. Quais serão então os medos do proprietário? O medo não, quando tu apontas que ele tem que executar coisas, tem que limpar, tem que organizar, etc. É o medo de não conseguir fazer, é o medo de não saber fazer, de não saber o que é que tem de fazer e onde é que tem de fazer, enfim. Tu não podes, pura e simplesmente, agora despejar informação, não. Isto tem que ser feito de uma maneira mais planeada, diria. Portanto, como é que vais então abordar então aqui estes medos? Se calhar a tua primeira reação seria pôs tua mão na massa.
Mas eu diria que duvido que tenhas disponibilidade para fazer homestaging em cada imóvel que angarias no lugar do proprietário. Portanto, até poderás fazer, não é essencial, nem recomendo. Repara bem, o que é que eu falo desta coisa de homestaging em cada imóvel? Refiro-me a limpar, a arrumar a casa do proprietário, a colocar uma coisa ali, outra coisa ali, a colar, a trocar isto por aquilo, enfim. Já vi consultores fazer. Em nenhum dos casos o proprietário valorizou, eu também já fiz, e de facto não compensa. Não compensa. Portanto, o que é que eu acho que é o mais ajustado? É guiares, delineares um plano, guiares o proprietário através de uma série de passos, de ações certas e ajustadas para fazer homestaging, para preparar a casa para venda, para tornar o imóvel mais atrativo. E isto leva-me ao terceiro ponto, que é, tens de entender, novamente, não é? A empatia e acalmar as ansiedades do proprietário. Portanto, nos episódios mais à frente, é precisamente sobre isso que vamos falar, porque repara, consultor, tu, com esta maneira de trabalhar, diferente, mais envolvida, mais interessada, mais empática, uh, personalizas aquela pessoa que aponta os problemas. Por isso mesmo é que tens que ser aquela pessoa que diz qual é a solução para a resolução daqueles problemas. Portanto, por exemplo, quando dizes ao proprietário que é necessário pintar uma divisão ou a casa toda, criaste um problema, mas agora tens que sugerir uma solução, porque provavelmente o proprietário vai dizer que não tem tempo. Então tens que sugerir um serviço de pintura, portanto apontar, não deixar o proprietário em becos sem saída. Por exemplo, quando dizes ao proprietário que tem que eliminar os excessos dentro de casa, o excesso de tralho, o excesso de mobiliário, o excesso de decoração, de brinquedos. Portanto, apontaste um problema, sugeres uma solução. Já vamos ver isso depois mais à frente. Portanto, qual é a minha mensagem? Qual é a minha mensagem para ti hoje neste episódio? Primeiro é a necessidade de ser empático com o proprietário, para que juntos tu e ele trabalhem no sentido da valorização do imóvel e na atração de compradores qualificados que estejam em condições de validar o valor e o potencial do imóvel. E essa relação que tens com o proprietário tem que ser de ajudar a delinear um plano de homestaging. Portanto, friso novamente, não recomendo que ponhas a mão na massa, porque afinal és consultor de imobiliário e tens o tempo contado, tens mais imóveis em carteira, portanto, penso que não seria sustentável para ti fazeres isto. Portanto, na minha opinião,
com soluções simples, o proprietário não se vai opor, desde que expliques então corretamente ao proprietário as vantagens do homestaging e as vantagens e, claro, ah, o porquê que tem que fazer. Tem muito a ver, tem muito a ver com a psicologia do comprador que vimos anteriormente. Bom, consultor, a minha mensagem ficou passada. Se tiveres dúvidas, podes sempre contactar-me pelos vários canais disponíveis. Então, aqui me despeço e até amanhã.